Amadurecimento pessoal / profissional. Uma coisa interligada à outra. Ei, espírito de porco, você mesmo, o que é preciso para crescer? É disso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Mas antes, para a galera que ainda não é inscrita no canal, se e somente se esses vídeos fizerem algum sentido na vida de vocês, agregar algum valor à vida de vocês, pessoal ou profissional, não importa. Tá tudo interligado, a gente vai entender um pouco melhor isso agora. Não percam tempo. Tempo é uma coisa preciosa na nossa vida. Se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações, mete o dedão no like, comenta, se posiciona, galera. Se posiciona. E compartilhe o vídeo com quem vocês desejarem, beleza? Então vamos nessa. O amadurecimento pessoal, ele está interligado ao profissional. Você não consegue, o ponto aqui é o seguinte: como é que você vai destacar o profissional do pessoal se está tudo ligado à mesma persona? Esse é o grande lance, inclusive, do marketing. Tem muitas empresas, tem muitos profissionais da área comercial que fazem campanha, que criam scripts de abordagem e estratégias de prospecção, achando que estão lidando com uma bandeira, como se o CNPJ da empresa tivesse vida própria. A gente está lidando com pessoas, meus caros. A gente está falando com CPFs, com personas que estão por trás dessas bandeiras, que são os tomadores de decisão, que são os analistas, as mentes pensantes por detrás daquela bandeira, daquela empresa, daquele CNPJ. Está ligado à persona. Então, como é que você vai ser, por exemplo, um profissional de ponta, maduro, que trabalhe na excelência, se você não é uma pessoa de ponta? Se você tem altos e baixos no que diz respeito à ética, se você não tem uma conduta moral, se a sua relação de valores é fraca, como se tornar esse profissional de ponta com tantas mazelas no âmbito pessoal? Não dá, galera, é impossível, é uma coisa só, a persona é uma só, tá? Então a gente trabalha nessa persona o desenvolvimento do ser, ok? E o profissional está inserido, está ali dentro, cara. O profissional é um pedaço do que está dentro do pacote, não é o pacote inteiro. O pacote inteiro é o ser. Sacaram? A partir desse entendimento fica mais fácil a gente entender alguns porquês, inclusive, tá? Então, de onde vocês acham que vem o crescimento? De onde vocês acham que brota a evolução pessoal e, consequentemente, a evolução profissional? Vem dessa relação de valores, galera. O ser humano maduro, o que seria um ser humano maduro, do ponto de vista de vocês? O ser humano maduro é aquele que colabora com todo, meus caros. É aquela pessoa que todo e qualquer meio que ela frequenta, ela agrega. É aquela pessoa que, quando sai de um meio, deixa um sentimento de falta. De, pô, que pena que essa pessoa foi embora. Que saudade que eu tenho dessa pessoa. Isso é crescimento, isso é amadurecimento, isso é um sinal de amadurecimento. Pessoas que têm uma relação íntima com empatia, com espírito colaborativo, com amor. As pessoas exalam amor. Uma pessoa evoluída exala amor, cara. Compaixão. Enxerga o outro, enxerga as diferenças dos diferentes, tem empatia. Valoriza até as diferenças dos diferentes. Tá? Ninguém aqui está falando que é fácil. A gente ter esse entendimento é fundamental para que a gente siga esse caminho. Como é que a gente vai seguir um caminho que a gente não conhece? O primeiro passo é enxergar o óbvio.
depois a gente vai atrás do que a gente está enxergando. E não é fácil. No dia a dia, a gente toda hora é posto à prova, inclusive no ambiente profissional. Porque é um ambiente que, dependendo da cultura da empresa que você está inserido no projeto, pode ser muito hostil, pode ser razoavelmente hostil, pode ser pouquíssimo hostil. Cada caso é um caso. Quanto mais hostil, mais a gente é posto à prova. Nas nossas questões éticas e nas nossas questões de morais. Ok? No final das contas, amadurecer é se tornar coletivo, um ser coletivo. É fazer diferença positivamente na vida dos próximos, na vida do todo. Imagina se todos tivessem essa visão e esse comportamento. Imagina o que seria o todo. Vocês entendem a potência que isso representa? Então, assim, tentar imaginar esse cenário hoje chega a ser utópico. Agora, é a meta, galera. Trazer isso para um âmbito mais de fácil entendimento. Tentar me considerar um sábio hoje me parece loucura. É muito utópico, eu estou muito longe da sabedoria. Agora, essa é a meta, cara. Não interessa se eu vou chegar lá ou não. Eu vou seguir essa trilha aí. Eu acredito fortemente que o simples fato de eu enxergar isso e seguir essa trilha vai me colocar num lugar melhor do que o lugar que eu estou hoje, que eu ocupo hoje. Para mim, para minha família e para o todo. Essa é a sacada. E o profissional está dentro disso, galera. Quando eu falo em processo de melhoria contínua, em PDCA, é o PDCA do âmbito pessoal e do âmbito profissional. Não é o profissional que puxa o pessoal, o ser. É o ser que puxa o profissional. O teu comportamento profissional é um reflexo de quem somos, de quem você é, do ser. Quer ser um profissional top? Seja um ser top. Ou pelo menos se esforce para isso. Tá? Então aí, cara, quando a gente está falando de um profissional top, a gente está falando de um ser top para ter o profissional ali dentro, tá? Também top. Então a gente está falando de ética, compromissos com princípios morais, que soma com relação ao todo. A gente está falando de empatia, a gente está falando de compaixão, a gente está falando de transbordar amor, a gente está falando de comprometimento com a sua própria evolução e com a evolução do todo. A gente está falando de desenvolvimento das potências percebidas. A gente está falando de combate às mazelas percebidas, nossos erros. A gente está falando de ser um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, uma boa filha, um bom irmão, uma boa irmã. A gente está falando de um contexto geral, de um bom marido, de uma boa esposa. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de potência financeira. A gente pode ser um ser muito maduro, com uma condição financeira extremamente privilegiada, e a gente pode ser um ser muito maduro, com uma situação financeira normal, razoável. Existem seres extremamente maduros e evoluídos que estão dentro de conventos. Não tem conexão com o financeiro. Estão ali dentro, tem alguma estrutura financeira ali funcionando para ele sobreviver, para ele viver. Essas pessoas não sobrevivem. As pessoas evoluídas, elas não sobrevivem, elas vivem. Então, claro que quando tem um ser com tamanha evolução dentro de um convento, dentro de um mosteiro, alguma coisa nesse sentido, tem uma estrutura financeira ali funcionando. Mas a pessoa mesmo, o ser que está ali, né, naquele estágio, ele às vezes não tem nem ligação direta com isso. Ele não quer saber. A preocupação dele, a contribuição dele com o todo, não cai no campo financeiro.
É viável? Não dá para todo mundo, porque a maior parte tem que fazer economia funcionar, economia global, economia local. Então é claro que não dá para todo mundo tomar a mesma postura. Tá? E é daí que vem, inclusive, dentre outras coisas, a importância da diferença dos diferentes. Inclusive das diferentes missões, das diferentes colaborações, entregas. Cada um tem uma função, galera, é por isso que ninguém é igual. A gente tem um todo. Dentro desse todo, cada um de nós representa um pedacinho dele. Tá? Cada um de nós está numa parte, ocupa uma parte do todo. Não está todo mundo no mesmo lugar, não. Cada um tem a sua parte. Cada um vai colaborar com a sua parcela de colaboração. Com a sua responsabilidade. Sacou? Deu para pegar aí o que seria, qual é a ideia de amadurecimento, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, ou seja, o desenvolvimento do ser, e aí o profissional é só mais um pacotinho ali dentro do que é o ser. Tá claro isso? O jogo, galera, da vida, o jogo que a gente está jogando, ele é um jogo de evolução. Ele não é um jogo de um contra o outro. Ele é um jogo de nós contra nós mesmos. O nosso principal inimigo somos nós mesmos e o nosso principal aliado somos nós mesmos. É um jogo diferente. A dinâmica é diferente. É o jogo da vida. Ou a gente cresce, ou a gente cresce. A gente não tem para onde correr. Assume logo, mata no peito e sai jogando. Quanto antes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha cola. Tá? Então ganha esse jogo, o jogo da vida, ganha o jogo quem amadurece. Então é um jogo que compreende vários vencedores. Não é um vencedor só. No jogo da vida, várias pessoas vencem ao mesmo tempo, várias pessoas perdem ao mesmo tempo. O jogo é da gente com a gente mesmo. Quer vencer o jogo? Chega num grau de maturidade interessante. A ponto de quando a gente partir daqui, quando a gente morrer, as pessoas sentirem falta. E quanto maior for esse número de pessoas que sentirem faltas na nossa ausência, mais a gente contribuiu com o todo. Mais a gente amadureceu. Maior foi o nosso amadurecimento. Faz sentido? Me diz aí. Então, quando a gente se depara com o espírito de porco, o individualista, o armador, entendeu? Aquela empresa que falsifica laudo. Peguei um caso aqui de falsificação de laudo, cara, que eu vou botar pra frente isso. É um negócio seríssimo, que compromete a empresa que está comprando, que envolve fiscalização, que pune com um peso pesado. Então, olha o espírito de porco de um empresário que se coloca dessa forma, querendo arrancar dos outros o tempo todo, cara, querendo se dar bem o tempo todo. Não é possível que esse movimento seja favorecido pelas leis universais. Isso é tudo que o universo não quer. Agora, vai lá brigar contra ele. Vai lá lutar contra a natureza universal, contra as leis do universo. Tenta a sorte aí. Depois me diz aí o resultado. Toda e qualquer vez que a gente cruzar com um comportamento de espírito de porco, tenha uma certeza absoluta. Essa pessoa está perdendo o jogo da vida. Ela está achando que está se dando bem. Ela está tomando uma surra. Ela vai aprender a duras penas. Em qual momento? Não sei te dizer. Eu não conheço esse jogo profundamente. Eu estou começando a tentar entender o jogo. E estou compartilhando aqui com vocês o que eu estou enxergando.
sem nenhuma pretensão de cravar nada, de ter certeza de nada. Muito pelo contrário. Eu estou compartilhando o que eu estou enxergando. E aberto a escutar o que vocês têm para falar, o que vocês têm para ler, o que vocês têm para escrever. Tá? Galera, essa é a reflexão de hoje. Tá a fim de participar? Coloca aí então, participa aí. Obrigado pela energia dedicada, pelo tempo dedicado. Tamo junto e até o próximo.